Olá, seja muito bem-vinda aqui em nosso canal, é uma alegria ter você aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Rosineide, sou psicanalista clínica com método Ciências e Fé. E nesse canal eu falo sobre a cura emocional, corpo, alma e espírito. Hoje eu quero compartilhar com vocês o devocional da série de organização. Nesse mês de dezembro, nós entramos numa série de devocionais sobre a organização do corpo, da alma e do espírito. O tema do devocional de hoje é sensibilidade espiritual. E o versículo base está em Isaías, no capítulo 30, no verso 21, que diz assim: Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. A sensibilidade espiritual, ela é construída na medida que você aprende a distinguir a voz de Deus. Vozes internas, medo, a ansiedade, a culpa, a pressa, a comparação. A alma, ela se fortalece quando o coração aprende a silenciar o barulho para perceber a direção divina. Deus sempre fala conosco. A questão é, será que estamos ouvindo? Às vezes, tem pessoas que dizem, eu não ouço Deus falar comigo. Mas Deus sempre fala. Deus sempre, Ele nos mostra o caminho. Sempre Ele nos dá uma direção. Mas, muitas vezes, o que falta é a sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual, ela é um exercício diário. É afinar o coração como quem afina um instrumento. É perceber quando Deus corrige, quando Deus guia, quando Deus acalma, Deus te dá a direção. A voz de Deus, ela não grita, não pressiona, ela direciona. Ela não confunde, ela ilumina. E quando você começa a ouvir essa voz, sua vida emocional, espiritual e até a prática encontra uma nova ordem. Caminhos se tornam mais claros, decisões ficam menos pesadas, a alma deixa de andar perdida. Sensibilidade espiritual é maturidade emocional, alinhado à presença de Deus. Nós vimos aqui que a sensibilidade espiritual ela é construída na medida que você aprende a distinguir a voz de Deus. Eu quero te perguntar, qual vozes você está dando ouvido? Você consegue distinguir as suas vozes internas? Qual voz que você tem dado ouvido? Você tem sensibilidade ao Espírito? Você consegue distinguir qual é a voz de Deus e qual não é? Deus está sempre nos mostrando o caminho, sempre nos direcionando. Mas é necessário nós parar, respirar e ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para dizer. Ele sempre tem uma direção. Muitas vezes, diante de algumas situações que passamos, nós não conseguimos parar. Porque com a nossa cabeça, a nossa mente, nossas emoções desorganizadas, muitas vezes nós não sabemos separar qual é a voz de Deus e quais são as vozes internas, vozes do inimigo, do próprio inimigo. Porque na nossa mente é uma batalha espiritual, é uma grande batalha espiritual. Enquanto algo diz para você que você não é nada, que você algo diz para você, quando uma voz interna diz, acaba com a sua vida. Sabe, aquelas vozes que dizem assim, você é muito feia, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes essas vozes internas,
você dá ouvido a essas vozes. Vozes que muitas vezes até do próprio inimigo. Porque tudo que ele quer é te ver você para baixo. Ele quer ver você destruída. Mas se você parar, organizar a sua mente, organizar tudo ao seu redor, você vai ver que você consegue ouvir a voz de Deus. Deus tem uma voz para você. Ele tem uma direção. Olha o que diz aqui na palavra dele. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, se você se sente perdida diante da situação que você está vivendo, talvez você esteja até mesmo no fundo do poço e você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque quando nós chegamos a esse ponto, no fundo do poço, muitas vezes nós só damos ouvido para nossas vozes internas. E sempre as vozes internas falam mais alto. Você não é nada, você não é amada, você foi rejeitada, você não merece, você é culpada de tudo que está acontecendo. E muitas vezes nós damos ouvido a essas vozes. Qual voz você está dando ouvido hoje? Qual voz fala mais alto? Suas vozes internas? Do inimigo, do próprio inimigo de nossas almas? Ou você tem um ouvido sensível à voz do Espírito Santo? Hoje, se você parar, colocar tudo no lugar, organizar as suas emoções ao seu redor, se você parar, você vai conseguir. Deus vai te mostrar o caminho. Existe um caminho, existe uma porta, existe um caminho. Ele vai te mostrar. Talvez você encontre perdida, você não consegue ver, você não consegue ver uma saída. No fundo do poço, tudo é escuro. Você não enxerga, você não ouve, porque é fundo do poço. Mas se você começar a se organizar, você vai ver. Deus vai mostrar o caminho. Deus vai te dar uma direção. Você vai colocar as coisas no lugar. Deus sempre fala. E hoje Ele está falando. Se você abrir o seu coração e ouvir a voz dEle, talvez você não vê saída. As vozes internas são: acaba com tudo isso. Destrói a sua vida. Você não vale a pena viver. Você é fraca. Você é feia. Acaba com a sua vida. Essas são as vozes de quem? Do inimigo. Porque ele quer te ver destruída. Mas Deus não. A voz dele traz paz. Traz paz na alma. A voz dele é suave. Ele te mostra o caminho. Ele fala: vem, filha. É aqui, ó, esse caminho aqui. Você fala: mas Deus, eu não consigo. Eu não consigo sair daqui. Ele segura nas tuas mãos aí onde você está. E ele te ergue. Ele te tira do fundo do poço. Ele te tira do abismo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E hoje Ele quer tirar você desse lugar. Mas você precisa organizar a sua mente. No vídeo passado, eu dizia sobre a organização no todo. Nós estamos findando este ano
E muitas pessoas estão terminando esse ano com sua vida totalmente desorganizada. Totalmente desorganizada. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha dado ouvido às suas vozes internas. Tem dado ouvido às suas vozes internas. As vozes que te deixam para baixo, que diz que você não é nada, que você não consegue, que você não é capaz. Mas Deus não. A voz dele é: você consegue. Você é amada. Você é amada, você é escolhida por Deus. A voz dele é essa: filha, eu mostro o caminho. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, né? Deus quer falar, Deus quer tocar o seu coração. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Sabe essa aflição que está no seu coração? Essa dor, essa angústia? Sabe esse choro que está entalado? Ele quer aliviar. Ele quer carregar o seu fardo, Ele quer que você entregue a Ele. Ele está dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Jesus está te chamando. Ele quer mudar seu cativeiro. Abra os seus ouvidos, ouça a voz de Deus. Você não nasceu para viver aí nesse lugar. Você nasceu para vencer, para ser feliz, para ter plenitude. Mas você precisa se entregar. Precisa reconhecer. Porque nada em nós muda. Nada em nós muda se nós não reconhecer que nós precisamos. Peraí, faça um exercício, olha para dentro de você. O que mais pesa? O que mais está pesando aí no seu coração, na sua alma hoje? São essas vozes que você está ouvindo, dizendo que você não consegue, que você é uma fracassada. Muitas vezes diz assim que você nasceu para sofrer. Essa voz que te diz que você não deveria ter nascido, é essa voz que você está dando ouvido? A voz de Deus não. A voz de Deus é: você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Deus não tem prazer em ver você assim. Se levante. Se levante. Ouça a voz de Deus. Se organize. Reorganize a sua vida. Dê um passo de cada vez. Talvez na situação que você esteja hoje, você não consiga. Você olha tudo ao seu redor, você não tem força, porque você perdeu as suas forças no caminho. Mas Jesus, Ele te dá força, Ele te renova, Ele segura nas tuas mãos e Ele te faz vencer. Ele te mostra o caminho e hoje Ele está dizendo: o caminho é este, andai por ele. Dá ouvido à palavra dele, dá ouvido à voz dele hoje. Ele é o caminho. Ele é a solução para o seu problema. Jesus. Talvez você pense, mas como assim? Isso, e essa dor que está interna? E essa que está me matando? Jesus, Ele é a solução. Ele é a calmaria que você precisa. Basta você ouvir a voz dele. Pergunta para ele: qual é o caminho? Qual é o caminho que eu devo seguir? Conversa com ele. Ele está com o ouvido atento
Ele ouve a sua oração. Fala com Ele, conversa, tem uma conversa com Ele. Fala, Deus, eu quero ouvir sua voz. Até hoje eu ouvi vozes. Eu ouvi vozes contrárias. Eu acreditei nessas vozes. Vozes que me diziam que sou feia, que não mereço amor. Mas hoje, deixa eu ouvir sua voz. Fala comigo, Senhor. Fala. Eu quero ouvir tua voz. Sabe, se entrega. Se entregue, Jesus está aqui. Ele está aí com você. Nessa dificuldade, nesse problema que você pensa que não tem solução. Quando você pensa que não tem mais jeito. É aí que Deus estende a mão e Ele te levanta. Ele te mostra o caminho, Ele te dá a solução. E hoje o Senhor está te mostrando, te está dando uma direção. E Ele diz, e a voz dele é, tem jeito sim. Tem jeito. Tem jeito, eu sou contigo. Ele segura as tuas mãos e Ele te diz, filha, não temas porque eu te ajudo. Ouça a voz do Espírito Santo hoje dizendo para você, vem, esse é o caminho. Existem caminhos que nos levam à perdição. Mas existe o caminho que é da salvação, Jesus. E hoje Ele te mostra o caminho. E Ele te direciona. A voz dele não confunde, não traz confusão para a tua alma. Pelo contrário, traz paz, traz clareza. E hoje Ele está dizendo para você, o caminho é por aqui. Para de ouvir vozes internas, vozes do inimigo ao seu redor. Acredite na verdade de Deus para você. Não acredite em mentiras. Acredite na verdade, porque a verdade vos libertará. E a verdade é que você nasceu para vencer. Você não veio a esse mundo por acaso. É mentira. Mentira do inimigo, mentira de Satanás que você veio para sofrer, que você não deveria ter nascido. É mentira dele. A verdade de Deus para você hoje é: você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver num abismo. Hoje Deus quer transformar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a tua história. Se você está vivendo uma história de fracasso, de derrota, hoje Deus quer reescrever sua história. Mas você precisa se entregar e ouvir a voz dele. Existem vozes internas, mas tem a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, ela acalma, ela traz plenitude para a tua alma. Então, dá ouvido à voz dele. Dá ouvido à voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa dar ouvido à voz de Deus. Amém? E hoje Ele te direciona e Ele te diz, esse é o caminho. Talvez você está perdida, sem rumo, sem saída, sem saber o que fazer, pensando em dar um fim na sua própria vida. Talvez essas vozes dizem que é a solução, mas hoje Ele te diz, não. O caminho é esse. Ele te mostra, Ele te dá a direção. Só confia, entrega, abra os seus ouvidos a ouvir a voz dele. Qual voz você tem dado ouvido? Suas vozes internas ou a voz de Deus?
Eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, curte e compartilhe. Vamos espalhar a fé, a esperança e o amor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.